Muito bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos hoje aqui mais um dia, mais uma manhã, mais uma madrugada ainda, para que possamos mais um dia começarmos o nosso dia lendo da palavra do Senhor, mais um dia tendo um momento com Ele, na presença dEle. E hoje, nesse dia 11 de abril de 2019, nós vamos estar lendo aqui, livro de Juízes, capítulo 10 e 11 de Juízes, em nome de Jesus. Aleluia. Juízes, capítulo 10 e 11. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor me deu no dia de ontem, Pai. Obrigado, Senhor, por ter me guardado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter guardado meu sono, Pai. Obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Senhor Jesus, me ajuda a leitura da Tua palavra agora, Senhor. Me ajuda a ler a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Me dê a graça do entendimento, me dê a graça da sabedoria, Pai, para entender a Tua palavra, Senhor. E viver a Tua palavra, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Coloca essa vontade dentro de mim, Senhor, de viver a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, faça morada em mim, Senhor. Te peço nessa manhã e desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados. Tola e Jair, juízes dos israelitas. E depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 3 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele levantou-se Jair, o Gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos, que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chegaram a Avat-Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sob aos filisteus e aos amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexeram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito zangado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti, havendo pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins.
Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios e dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos amonitas que vos oprimiam. Quando a mim clamaste, não vos livrarei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazemo-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade, e também os de Israel congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Jefité livra os israelitas. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também mulher de Gileade deu-lhe filhos, sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e se-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me tornares a me levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre ti. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim pelejar contra a minha terra? Desde o rei dos filhos de Amon. E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté:
porquanto saindo Israel do Egito tomou a minha terra, desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois, agora em paz. Porém Jefité prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Assim diz Jefité: Israel não tomou nem terra dos Moabitas, nem a terra de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o mar Vermelho e chegou até Gade. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que deixe passar pela terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também Israel aos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto, rodeando a terra dos Amonitas e dos Moabitas, e veio do nascente do sol a terra dos Amonitas, e alojou da além de Armon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Amon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei dos Esbom, e disse-lhe a Israel: Deixa-nos passar, peço-te passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Semom não fiou em Israel. Não se fiou em Israel para este passar aos seus limites. Antes Semom ajuntou-se ao seu povo e acampou em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor Deus de Israel deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. E Israel tomou por herança a terra dos amorreus que habitavam naquela terra, e por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Armon até Jacobe, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel, desapossou os amorreus diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que queremos teu Deus, desapossamos diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. Agora, pois, és tu ainda o melhor do que Baleque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra vós? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Armon. Por que não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à palavra de Jefité, que Jefité lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: Se totalmente me deres o filho de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me saíram ao encontro, voltando dos filhos de Amon em paz,
Isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor lhe deu na sua mão, e feriu com grande mortandade, desde a Aroé até chegar a Mimite, 20 cidades até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outra filha, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, filhos de Amon, desde mais ao seu filho. Faze-me isto, deixa, pois, 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vai, e deixou aí por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou para a casa de seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. Ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o Gileadita, por 4 dias no ano. Amém, amados. Então finalizamos aqui a leitura da palavra do Senhor no dia de hoje. Só confirmar aqui se é só capítulo 10 e 11 mesmo. É isso mesmo. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, mais uma vez graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, na leitura da Tua Palavra. Senhor, obrigado, Senhor, por essa nova oportunidade, Senhor, de ter lido a Tua Palavra nessa manhã, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, permanecer conosco ainda no dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, permaneça comigo, Senhor, me ajudando, Senhor. Em nome de Jesus, guarda os meus pensamentos, guarda os meus lábios, guarda os meus olhos, Senhor. Guarda o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, me ajuda a ter a mente de Cristo, Pai. Me ajuda a ser, Senhor, o templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha habitar em mim, em nome de Jesus, Pai. Não me deixe cometer nenhum mal, não me deixe cometer nenhum pecado, Senhor. Nada que te afasta, Senhor, de mim, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço, meu Deus, e te agradeço. No nome de Jesus. Amém.